somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Hoje, pela misericórdia do Deus vivo, vamos entrar no versículo do capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. E como nós aprendemos que Deus, Ele nunca, vai pedir de nós nada que nós não possamos suportar. Porque não há injustiça em Deus. Amém. Não. Se Deus está pedindo, se Deus está requerendo na sua palavra de nós, então nós devemos crer, e lutar. Mesmo naquilo que nós vimos que parece estar tudo perdido, que aqui nós nos perdemos, nós ficamos para trás, mas não é bem assim. Porque, como diz Aquilino, eu bem sei que todos falam no caminho onde estou, mas não vem a luz que brilha ao redor por onde for. As pessoas olham, mas aquilo lá não é o crente, aquilo lá não é o que se diz cristão, olha só, veja, você está entendendo? Mas eles não veem a luz que brilha ao derredor, porque todos estamos sujeitos a falhas, todos estamos sujeitos a tentações, mas nós temos esta convicta fé de que o Senhor vai nos acudir. Amém. Não podemos titubear nem um pouco, nem olhar para a direita, nem para a esquerda, porque nós temos, todos aqueles, que olharam Jesus Cristo por outros olhos, eles nunca enxergaram a luz que estava ao redor de Jesus, e por onde ele passava, ele levava a cura, ele levava o bem-estar, E muitos daqueles, mas nem todos podiam enxergar aquela luz, como diz a Bíblia. Se tu corrige o homem sábio, ele se alegra. Se tu corrige o homem tolo, ele se aborrece e vira as costas para ti, sai murmurando. Não é verdade? Então, todos aqueles que viram, que se identificaram, todos aqueles que viram a luz de João Batista, puderam reconhecer Jesus. Amém. Todos. Não falhou um, porque Jesus ele disse, eu vim para aquilo que era meu, para aquilo que se havia perdido, Então todo aquele que é de Jesus, ele vai olhar, porque ele não tem outra lâmpada senão a palavra de Deus. A Bíblia diz, o pregador diz, que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Amém. Então quem olhou para Paulo, ele ali, Saulo de Tarso, Deus pegou aquela coisa louca, maluca, aquele Saulo de Tarso, perseguidor de cristão, matador de cristão, e fez dele um cristão. Agora, quando as pessoas olhavam para Saulo de Tarso, não podiam ver a transformação em Paulo. Nunca puderam reconhecer Paulo porque não viam a luz, quer dizer, eles não olhavam Paulo com os olhos espirituais. E aqui em capítulo 5 havia um certo
havia um certo Ananias com sua mulher Safira. Veja bem, que ele vendendo, diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Veja, amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor, é a Tua palavra que está sendo exposta, Senhor. Ela está para nós meditarmos e olhar para a luz dessa palavra, Pai, para podermos enxergar o caminho de volta para casa, para nós enxergarmos, Senhor meu Deus, a Tua palavra, a Tua vontade perfeita, e reconhecermos, Senhor, que nós não somos capazes. Se não for o Senhor em nós, não temos como prosseguir, Pai. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, ajuda, Senhor, o meu próximo, onde a Tua palavra esteja sendo lida, Senhor, ou vai ser lida, Pai, que aquele Consolador, Pai, o Espírito Santo, aquela virtude, Pai, que emana de Ti, Pai, ela venha nos dar entendimento por divina revelação para compreendermos a Tua vontade perfeita. Pois pedimos a Ti, em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Ele teve parte do preço, sabendo também sua mulher, elevando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Nós vimos que os outros, que nem a última, Barnabé, ele foi lá, vendeu uma propriedade e trouxe o valor e colocou. Pedro não pediu, Jesus não pediu, ninguém pediu, correto? Não. Veja. Mas, veja bem, Deus, Deus nos dá obrigações, mas também Ele nos dá direitos. Veja. E muitas vezes nós não sabemos esperar nesse direito. Veja, qual é o nosso direito? A súplica. Pedir, levar a Deus o nosso conhecimento, a nossa necessidade. Veja, nós temos isso, a Bíblia diz, a Bíblia diz que muitas vezes nós não sabemos pedir. Veja, então Deus, Ele recomenda que nós venhamos pedir, colocar, expor a Ele toda a nossa falta, tudo. Jesus disse, largue toda a tua ansiedade na cruz e, confie em Deus. Toda ansiedade. Quando nós pedimos, nós temos que confiar, que crer. Muitas vezes nós pedimos, mas nem muitas vezes na nossa oração a gente confia, porque nós não esperamos. E queremos fazer aquilo, inventamos milhões de coisas e não nos colocamos na presença devida, que é a presença de Deus. Então esse senhor chamado Ananias com sua esposa venderam uma propriedade, e retiveram metade do preço. Veja. Mas ele chegando lá, como se ele tivesse pego aquele valor. Veja. Deus não pediu nada. Deus só pediu para nós o quê? Obediência na sua palavra. Fora disso, irmão, qualquer coisa, é sacrifício, e Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Veja bem, Deus, Ele quer a nossa obediência, não o nosso sacrifício. Não. O que Deus requer de nós desde o começo? Veja, a tua oferta voluntária e o teu dízimo. O dízimo você está devolvendo, você não está pagando dízimo, não, você está devolvendo. A tua oferta voluntária, vamos supor assim, tocante à oferta, ela tem mais propriedade, ela tem mais valor do que o
dízimo. O dízimo é obediência, a oferta é gratidão. Veja, quando você dizima, você está se sujeitando, obedecendo, devolvendo o que é de Deus. Ah, mas Jesus veio só para não. Jesus, em São Mateus capítulo 23, versículo 23, ele diz, né, aqueles religiosos, vocês dizimam coentro, cominho, dizimam tudo, mas se esquecem o que realmente, o destino do dízimo, que é os órfãos e as viúvas. Fora disso, irmão, veja bem, Deus não te pede nada. Aí é voluntário, correto? É voluntariedade, gratidão. Querido, falamos no outro dia, fiz um grande negócio, quero dar 1 milhão para a igreja. Dá. 2, dá. Mas não porque pelo pastor está pedindo. Não, isso não existe. Isso não existe. Tem que ser algo, tem que ser gratidão, não imposição. Não. Nós não podemos nada. É você com Deus. Simplesmente, E esse senhor aqui, ele tentou fazer o quê? Ele tentou manipular. Brincou com a coisa errada. Reteve, veja, e a sua esposa sabia que ele vendeu e reteve uma parte, Aí você vem me dizer, que Deus ele vai dispensar aquilo que ele requer de nós? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então, como aquela velha tecla. Você é batizado em nome de Jesus Cristo? Porque se você não é, então eu estaria, rejeitando Jesus no meu novo nascimento. Nunca vou ser da família de Deus. Correto? Nunca. A pessoa, ela pode vender as herdades dela, as propriedades, pode dar, mas diante de Deus aquilo ali não tem nenhum valor, porque aquilo ali é como se fosse um sacrifício de tolo. Veja bem, Deus, ele é isso que Deus requer de nós, sujeição. Pedro, ninguém pediu nada para esse senhor. Veja bem. Por isso a Bíblia diz, eu estava falando até com um rapaz aqui outro dia aqui, ele cogitou querer se batizar. Eu digo, você é rodeado de doutrinas. Você não é diferente do que eu. Você já passou por igreja A, B, C, D. E muitas vezes eu te falei tocante a esse assunto de batismo. Então pela misericórdia divina, agora você está, mas você vai primeiro, veja bem, tu está preparado para a rejeição? Que a primeira coisa, quando você for falar no batismo, em nome de Jesus, tudo aquilo que se chama Trindade vai se chatear contigo, já vai querer começar a te olhar. Essa é a grande questão. Deus, ele não te pediu nada. A Bíblia diz, melhor não conhecer do que conhecer e fazer o quê? Aquilo que tu quer. Falhos somos, mas a doutrina de Deus, o que depende de você ir lá e se sujeitar a uma ceia de vinho? Porque a Bíblia diz que é vinho, não é suco de uva. Um cálicezinho, um gole. Um micro pedaço de pão, pode ser chamado de micro, um pedacinho desse. O lava-pés, se Jesus, o mestre Senhor, se sujeitou a lavar os pés dos apóstolos, disse, vocês devem fazer isso em memória de mim. Vocês me chamam Senhor e Mestre e dizem bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés,
vós deveis lavar os pés uns aos outros. Veja. Mas, veja. Então essa é a questão. Deus ele não pede nada tocante, veja, mas tem pessoas que acham que podem comprar Deus com seu dinheiro, com sua oferta, com seu alto dízimo, com isso e com, veja, e com o seu lindo cantar, com a sua linda oratória, com sua linda casa, com a sua, veja, não é assim, irmãos. Veja, Deus quer obediência, não sacrifício. Veja, esse homem com a sua esposa entrou por um caminho tão certo, começaram a trilhar um caminho tão excelente, tão bendito. Mas o que aconteceu? Veja, a avareza. Veja. Ele deixou, veja, Deus não pediu, é isso que eu quero deixar crivado. Deus não pediu que você seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que você insiste contra o Espírito Santo? Porque veja o que o Espírito Santo diz. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, elevando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, e retiveste parte do preço da herdade? E, guardando-a, não ficava para ti? Por que tu fez isso? Tu guardava, não era teu? Se tu te mantesse, não era teu? Tanto a propriedade quanto o valor não era teu isso? Por que tu veio tentar o Espírito Santo? Ó, irmão Pedro, vendi minha casa lá, sabe? Tipo aquilo, não importa o que não importa a mão esquerda o que a direita fez. Olha, irmão, você falou até mais alto, né? Olha, irmão, vendi a casa lá, tá aqui o dinheiro aqui, ó. Aí, ó. Aleluia, glória a Deus. Veja. E no fim não está, veja, você está entendendo? Hoje, as pessoas querem se promover, as pessoas querem vir com essas doutrinas, com esses discursos funestos, bonitos, mas são morte. Fazendo aquilo que Deus não pediu que eles fizessem. Em algum lugar você vê Deus pedir que a mulher pregue o Evangelho? Não, por que ela faz isso? Vai haver no dia de acerto de contas. Veja bem, veja. E guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. É teu, tipo assim, eu te pedi, Deus pediu para tu fazer isso? Então por que tu vem querer aqui dar uma de gatão? Por que tu vem querer inventar uma... Veja bem, veja. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas para Deus. Oh, irmão. Veja que condição, que situação esse homem se colocou deliberadamente. Veja, hoje, veja bem. Meu Deus, veja, olha só. E Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Veja. E levantando-se, os mancebos cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? Veja bem, Deus dando a oportunidade dela se arrepender. Ou tu acha que Deus não sabia que ela iria mentir? Ou você acha que Deus não conhece todo o desejo do nosso coração?
Por isso a Bíblia diz que no dia do Senhor nenhuma carne será dada por inocente, porque Deus está dando tempo, Deus está dando misericórdia, mostrando, veja, tantos sinais. Veja bem, você vê que você quer sinal maior do que esse? O aborto, um crime, veja, sendo considerado como utilidade pública, incorporando ele no Sistema Único de Saúde. Vocês estão entendendo isso? Deus está mostrando, veja, tudo aquilo que Jesus disse, olha, como foi nos dias de Noé, vai ser nos dias da vinda do Filho do Homem. Como foi em Sodoma e Gomorra. Agora, quem é que não sabe por que Sodoma e Gomorra eles foram queimados, aquelas pessoas? Então você acha que hoje, irmão, em nome de Jesus, Deus vai levantar aquelas pessoas, vocês me perdoem eu ter queimado vocês, eu ter mandado fogo no céu e derretido você, teu filhinho, tudo vocês? Veja, porque o pecado, irmão, o pecado, Deus deu oportunidade, veja, e Deus ele não é diferente, veja, pelo menos ela tem temor de tudo que ela viu, veja, de tudo que ela viu ou já tinha ouvido de Jesus. Depois veja, Pedro e João no templo formoso, na porta do templo formosa, veja, eles levantando aquele homem, veja, irmão, e hoje, veja, nós temos rodeados de testemunhos, rodeados, irmão, de testemunhos do poder e da grandeza de Deus, e as pessoas brincando, as pessoas fazendo pouco caso, as pessoas, veja, ridicularizando, veja, elas acham que, é o miserável, o desgraçado, o pobre, segue nu, maldito, vai receber a palavra de maldição, irmão, isso é muito sério, veja, vendesse, portanto, a herdade? E ela disse, sim, portanto. Sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Veja. Mães, pais, avós, irmãos, vendo seu ente querido fazendo agravo, desrespeitando, veja, e simplesmente não advertem, porque, não, senão vai ter briga, aí vai ter confusão, porque não, veja, e ficam naquele, veja, o irmão Bruno, o profeta, ele conta uma história de um jovem no corredor da morte, veja, e quantos estão lá no inferno hoje, por causa de um pai, por causa de uma mãe relapsos, que não advertiram seus filhos a palavra de Deus. Ele não rouba, ele não mata, mas é um relapso. Quantos veem isso? Aquele jovem no corredor da morte, ele vieram, qual é o teu último desejo? Eu quero ver minha mãe. Rapaz, não, eu quero ver minha mãe. Veja. E ali na hora, irmãos, na hora, como diz o ditado, na hora do pega para capar, aí, amigo, aí, irmão, você vai se estrabuchar, você vai, e não tem mais.
Ele mordeu, ele fez que ia dar um beijo na mãe, mordeu a face dela e disse: tu nunca me proibiste de levar brinquedo que não era meu para dentro de casa. Veja, tu nunca proibiste. Tu, muito pelo contrário, tu acoitava os meus erros. Veja, muito pelo contrário. Tu acoitava os meus erros, tu via que o que eu estava fazendo, era uma bandalheira. Veja bem. Aí depois, na hora da morte, na hora do apego, todo mundo quer perdão, todo mundo quer ai, todo mundo quer ui, mas aí é tarde. Veja, essa mulher ela não teve, veja. Ela conhecia, eles conheciam, ouviam, viam. Hoje o mundo está cercado de milagres, de prodígios e maravilhas. E as pessoas continuam cada dia mais tolas. Acham que estão o quê? Estão abafando. Eu não preciso desse Deus. Eu já tenho o meu Deus lá, mas o teu Deus, ele se mescla com o quê na palavra de Deus? Com o quê? Lázaro o rico, ele gritava lá do inferno: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Não, mas tu tiveste a tua oportunidade. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, eu estou aqui nesse lugar de tormento. Se você não crê na Bíblia, isso não faz diferença, isso vai vir sobre ti. O pecado, ele vai visitar o homem. A sua consequência do seu desagravo com a palavra de Deus vai ter um dia de julgamento. Um dia este mundo vai enfrentar um Deus irado. E veja, mas isso aí o meu tataravô já dizia mesmo, mas nunca tivemos tantas evidências. Algum dia você imaginou um homem beijando na boca com o outro, e achar que todo irmão em nome de Jesus? E veja, e dizendo que Deus errou. Você já pensou nisso? Então, quando nós não demos o devido valor da palavra de Deus, não buscamos a Deus, você veja, coadjuvante daquilo. Você é cúmplice. Você amou aquilo, porque você não. Mas Pai Abraão, então manda lá em casa, que eu tenho 5 irmãos para que eles não venham para esse lugar desgraçado. Para que eles não venham para esse lugar maldito. Mas tem lá, tem Moisés, tem os profetas, tem os apóstolos, escutai-o. Mas pai, se tu mandar, não, nego, se eles não escutam, tu acha que eles vão escutar o morto? Não, sonhei com fulano, tive um sonho ruim lá, e daqui já acaba, daqui a pouquinho só toca a primeira vaneira lá, acabou, esqueceu. Veja, porque é eu que preciso de Deus, não é Deus que precisa de mim, irmãos. Não é Deus que precisa de ti, cabeça oca. É nós que precisamos de Deus. Amém. É nós. Amém. É nós. Amém. Compramos um carrinho em 50 vezes de 50, veja, ficamos tudo bobo, tudo fácil, e alegre. Né? Ficamos tudo bobo, veja. E a vida? A Bíblia diz que a vida do homem é como um sopro, e não é verdade? É ou não é verdade? Feche os seus olhos para ver se você não lembra de coisa que você fez há 10 anos, 30 anos, 20 anos atrás, e acha que parece que foi mês passado. Não tente ser o engraçadinho da rua. Não tente ser o gatão, a gatona. Sujeite-se a Deus. Amém. Porque esses valentes, eles vão berrar que nem menininha. Esses metidos, eles vão, veja, esses incircuncisos é que vão implorar por misericórdia e vão fazer uma maior vergonheira.
Porque o quê? Porque a palavra diz, irmão, que a quem é dado será cobrado. Você não aproveitou as oportunidades que Deus te deu, então agora vamos ver mesmo se tu é o cara mesmo. Vamos ver mesmo se tu é a mulher mesmo. Vamos ver agora. Ah, meu irmão, eu presenciei isso. Veja, isso era homem com homem, não era nem o poder celestial. Os caras eram bicho solto, ei, e mata e pica, mas coitadinho. Agora, quando chegou na frente, quando chegou, irmão, aí, queriam até botar roupa de irmã crente, queriam se vestir, veja, uma rebelião aqui no presídio, aqui em Joinville. Tudo mais, pode crer, mano, pode crer, não, eu mato, eu pico. Ah, é? Lá em cima de crente, lá dos irmãos que foram visitar lá, fazer um culto lá dentro, eu não era crente. Mas eu toda a vida respeitei eles, nunca brinquei de igreja. Ei, seguraram os irmãos, sequestraram a igreja, usando os irmãos como refém, um bando de covarde. Covardes. Quando a polícia entrou, queriam pegar a roupa lá e se vestir com roupa de mulher. Berravam, mas não eram os bambambam, não eram os valentão. Não eram os bababá da rua. É porcaria nenhuma. Na hora de olhar no branco dos olhos, meu amigo, é diferente. A hora de olhar dentro do branco dos olhos é diferente. Aí eu quero ver a bravura. Aí eu quero ver a valentia. A sarcasticidade, aí eu quero ver. Vai brincando. E esse Ananias, ele resolveu brincar com a coisa errada. Safira resolveu brincar com a coisa errada.